Olá, queridos, tudo bem? Estamos ao vivo, 20 de abril do ano 2026, é 19 horas e 37 minutos. Estamos aqui falando pelo nosso canal oficial, Rocha Felipe Cunha, e estamos na sequência de estudos. Agora é o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. No topo está o nosso e-mail, tá ok? Como sempre falo aqui, nosso contato e a maneira de você apoiar esse trabalho. Nós vamos dar continuação ao estudo e vamos orar agora para agradecer. Vamos pedir ao Altíssimo que venha abençoar essa aula de hoje, aí abençoar todos aqueles que vão adentrar aqui a essa mensagem, que o Criador venha abençoar todos vocês. Ok? E peço que você venha compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, ok? É muito importante que outras pessoas, assim como nós, saibam dessas verdades aqui tão importantes que não é falado em qualquer lugar. É um conteúdo praticamente bem exclusivo. É gratuito, mas você não vê isso sendo pregado onde deve ser pregado, para a igreja. Então nós estamos aqui para ajudar. Quem quiser ouvir a palavra, é só se inscrever aqui no canal, ok? Temos lives diárias aqui, todos os dias depois das 7 da noite. Oremos ao nosso Pai, o nosso querido Abba. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, nosso Elohim de Israel, por essa oportunidade de estar aqui. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos corrija, seja com o teu povo. Peço que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem de hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, meu Pai, por tudo. Fala aos nossos corações. Graças te damos, Todarabá. Amém. Amados, é no capítulo 11 de Atos que aparece a palavra cristãos pela primeira vez. E aqui a história por detrás da palavra cristianos, ela é muito interessante, que com certeza você não sabia. Vai saber hoje por que surgiu isso lá em Antioquia da Síria. E é de suma importância você acompanhar aqui essa leitura aqui de hoje, esse ensino. Nós estamos lendo versículo a versículo, explicando ali, é algo muito importante para quem quer aprender o livro de Atos, o contexto histórico ali da Bíblia no século I. Para nós que amamos a Deus, estamos no caminho da Teshuvá, é de suma importância aprendermos esse livro e tudo que ele diz. Ok? Vamos. Quem está acompanhando, observou na aula anterior que o Evangelho, a palavra chega a Cornélios, sobre menos, é uma expressão que trata de um gentil que teme a Deus, mas que não era circuncidado, não havia se tornado um prosélito. Então nós temos 3 categorias no primeiro século que o judaísmo entendia sobre os gentios, sobre as nações. Ou é Israel, ou é nações, ok? Mas nisto, por quê? Israel é o povo da aliança, é o povo que teve encontro com Deus. Israel é o povo de Deus na Bíblia. As nações são chamadas de... A nação é chamada de Goim, as nações. E são pagãs, adoram a outros deuses. Dentro dessas nações, o judaísmo definia os gentios em 3 categorias. O Goi, que é o idólatra. O sobemenos, que é o Goi que teme a Deus, não adora ídolos, mas ainda não é circuncidado. E o prosélito, que se circuncidou e segue as leis como se fosse um judeu. Você aprendeu na aula anterior.
Então o evangelho chega lá em Cornélio, ok? E agora Pedro vai se explicar por que ele entrou na casa de um romano, de um centurião, de um goi, de um gentil, que a halahá proibia isso. Então Pedro vai explicar aos judeus messiânicos que creiam no Yeshua, que faziam parte da congregação em Jerusalém, que ele estava, na verdade, obedecendo uma ordem de Deus, uma ordem divina, e que vai tratar o início dessa live aqui, essa explicação de Pedro aos judeus messiânicos, judeus que creem na Torá, que creem em Yeshua, obedientes à palavra. Então, são chamados de os da circuncisão, ok? Então é muito importante a gente tratar isso aqui. E aqui eu quero trazer um detalhe. Sob menos é a categoria de homens que temem a Deus, mas que não são circuncidados. Ok? Agora você entende o livro de Gálatas. Porque já na época já era conhecido que para um gentil entrar no mundo vindouro não precisava se tornar como um judeu. Então, agora você entende Gálatas, você entende as nações que estão sendo levadas ao evangelho. Se naquela época a concepção que para entrar no mundo vindouro não precisaria cumprir todas as leis de rituais, cerimoniais, nós entendemos agora porque Paulo diz que não precisa se circuncidar, não precisa se tornar um prosélito. Agora dá para entender, entendendo ali Cornélios. Se Deus salva Cornélios sem circuncisão, por que não salvará você? Agora, o ponto central aqui é que em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Nós precisamos entender isso. Essa aula de hoje trata isso. Eu já peço que você deixe o joia e compartilhe. Vai vir informações aí que você tem certeza que não conhecia. Informações que você precisa ter para acrescentar a tua fé. Então nós vamos agora adentrar ao livro de Atos, capítulo 11, para esse estudo aqui, que nós vamos entender um pouco mais da palavra do nosso Pai. Amém? Vamos lá? Vamos seguir agora. Vamos caminhar. Adentrando aqui ao estudo, vamos lá. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A quebra do muro. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Elohim. Então, Judéia, o quartel-general do povo judeu messiânico. Palavra grega-chave, tá? Étene. Traduzido como gentios ou nações. No pensamento judaico corresponde ao hebraico goim. Originalmente significava apenas nações, mas no contexto bíblico designa todos que não fazem parte da aliança de Abraão. Então, goim é nações que não fazem parte da aliança de Abraão. Sentido etimológico. O termo hebraico goi vem de uma raiz que indica corpo ou massa de pessoas. Fundo histórico. Para um judeu do primeiro século, a notícia de que gentios receberam a palavra era chocante. A tradição oral, a Mishnah, ensinava que a Shekhinah, presença divina do Eterno, não repousava sobre gentios. A notícia soou como uma anomalia teológica em Jerusalém. Verso 2.
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Aqui vai se tratar de discípulos de Yeshua, mas que são cumpridores da lei. A palavra grega-chave diekrinonton. Diekrinonto. Disputavam ou criticavam. Vem de dia, através, crino, julgar, indica um processo de julgamento severo, uma análise crítica. Termo circuncisão, no grego peritome, no hebraico brit milá, ok? Tradição judaica, os da circuncisão eram judeus cristãos que acreditavam que, para seguir o Messias, o gentio deveria primeiro tornar-se um judeu, prosélito, observando toda a Torá. Para eles, Pedro havia quebrado o pacto de separação de Israel. Isso no pensamento deles. Pedro, então, vai se explicar. Dizendo, esses judeus da circuncisão messiânicos, eles falaram com Pedro: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Eles estão aqui fazendo uma crítica a Pedro, porque isso não podia acontecer por causa da tradição da lei oral. Tá? Palavra-chave grega acrobustia. Acrobustia, incircuncisos, termo técnico para quem não possui o sinal do pacto. O fundo histórico. O problema não era Pedro pregar, mas a comensalidade, comer junto. Na cultura do Oriente Próximo, comer com alguém selava um pacto de amizade e de igualdade. O que a tradição diz? O tratado talmúdico Avodah Zará adverte sobre o perigo de contaminação ritual ao comer com os gentios, devido ao risco de os alimentos terem sido oferecidos a ídolos ou não estarem sobre as leis de Kashrut, as leis alimentares. Verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: extiteto, expor ou explicar detalhadamente. É o termo usado para uma narrativa lógica e cronológica. Contexto. Pedro não usa a sua autoridade de líder principal para silenciá-los. Ele usa a lógica do testemunho. Ele respeita o conselho dos anciãos, um reflexo do sistema de Sanhedrin Sinédrio. Esses homens eram anciãos e Pedro respeita a opinião que eles estão dando. Verso 5. Estando eu orando na cidade de Jope, Pedro está explicando. Tive num êxtase uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu pelas 4 pontas e vinha até mim. Extasei. Êxtase literalmente fora do lugar. Um estado onde os sentidos físicos são suspensos para receber a revelação espiritual. Jope, hoje Jafa, era um porto importante. O lençol, o tone sendo baixado pelas 4 pontas, simbolizava os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, indicando a universalidade da missão. Verso 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. Análise etimológica.
Aqui há uma alusão direta a Gênesis 1 e a Levíticos 11. Tradição judaica. A classificação de animais em limpos, tahor, e imundos, tamei, é a base da identidade nacional judaica. Ver feras e répteis misturados no lençol representava o caos e a impureza total para a mente de Pedro. Então Pedro está explicando que ele viu, está contando para eles o que ele estava vendo na visão. E eu vi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro está narrando o que aconteceu. O imperativo, anastas, levantando. No hebraico, kum, é um chamado de ação imediata. É um chamado à ação imediata. Confronto. A ordem contradiz diretamente a Torá escrita em Levítico. É o momento de maior tensão no relato. O Elohim que deu a lei parece estar ordenando a quebra de uma de suas divisões. Então Pedro fica chocado que a ordem, na visão ali, era para quebrar a Torá, Levíticos 11. Mas ele vai explicar que não se tratava da lei de Kashrut, mas sim que o Eterno estava então agora a salvar os gentios. Ele vai explicar. Verso 8. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. A palavra-chave grega é koinon, comum. No sentido judaico, algo que foi profanado. Akatarton, imundo, aquilo que a lei proíbe. Tradição judaica. A resposta de Kefa, de Pedro, é tipicamente judaica. Lembra o profeta Ezequiel 4:14. Pedro demonstra que sua fidelidade à lei era impecável até aquele momento. Verso 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Elohim purificou. Palavra grega chave ekatarizen. Ekatarizen. Purificou ou declarou limpo. Sentido etimológico, o verbo está no aoristo, indicando uma ação completa no passado. Elohim já havia tomado a decisão de incluir as nações antes mesmo de Pedro entender. Ele já havia purificado. Verso 10. Sucedeu isso por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. Número 3 na tradição bíblica, Shelosh indica confirmação divina, completude, verdade absoluta. Não foi um erro ou uma alucinação, foi um decreto estabelecido, pelo nosso Criador. Do 11 ao 14. Resumo. A chegada dos homens de Cornélio e a ordem do Espírito para Pedro ir com ele. Ali a palavra que aparece ali de chave é diakrinomenon, sem hesitar ou sem fazer distinção. Fundo histórico: Cornélio era um centurião romano. Para a tradição judaica, os romanos eram o 4º reino de Daniel. Os opressores. Pedro entrar na casa do opressor para oferecer salvação era politicamente subversivo e espiritualmente revolucionário. O salvar a tua casa, o verso 14, reflete o conceito hebraico de mishpahá, família, clã. A salvação não era apenas individual, mas corporativa. Verso 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Conexão com o Pentecoste. Pedro usa o termo em arque, no princípio,
referindo-se a Atos 2, Bereshit em hebraico. Tradição judaica, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, era esperado para os judeus no fim dos tempos. Vê-lo cair sobre os gentios sem que passassem pela circuncisão foi a prova máxima de que Elohim havia mudado a administração da sua graça. 16. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Baptizo, mergulhar, imergir. Mergulhar, imergir. A palavra grega baptizo. No hebraico, o ritual de purificação é o mikvah. Pedro entende que o mikvah da rua, do Espírito, era superior ao ritual da água. 17 e 18. Portanto, se Elohim lhes deu o mesmo dom que a nós, quem era eu para que pudesse resistir a Elohim? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Elohim. A reação. O silêncio dos críticos indica a aceitação de uma nova halahá, caminho, decisão legal. Eles aceitaram que o metanoia, a techuvá, arrependimento, era algo agora, eles aceitaram que o arrependimento, a techuvá, a metanoia, era agora um presente para as nações, os goim. Então eles viram aqui, ficaram em silêncio, porque Pedro está com as testemunhas ali que viram o acontecido, e eles ficam em silêncio porque agora eles entendem essa nova halahá que o Senhor está dando. Agora verso 19. E os que foram dispersos pela tribulação que houve por causa de Estevão passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus, aos Yehudim. Então eles foram dispersos, mas só estavam pregando agora para judeus. Fundo histórico, a dispersão diáspora foi o motor da evangelização. Antioquia era a capital da província da Síria, uma metrópole com uma vasta colônia judaica. Ok? Verso 20. E havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Yeshua. Helenas, grego. Existe uma variante textual importante aqui. Alguns manuscritos trazem helenistas, judeus que falavam grego. Mas o contexto exige helenas, gentios, gregos de sangue. Tá? Etimologicamente, refere-se aos descendentes de Heleno, mas na Bíblia é o termo padrão para o mundo não judeu. Anunciando euagelizomenoi, de onde vem evangelizar, boas, a gelia, notícia, mensagem. No hebraico o conceito é basar. Basar, que significa trazer notícias de vitória de um campo de batalha. Fundo histórico, Cirene ficava no norte da África, atual Líbia. Isso mostra que a iniciativa de pregar para os gentios veio de judeus da diáspora, que viviam fora de Israel e eram mais abertos culturalmente do que os judeus de Jerusalém. Então o Cirene ficava no norte da África, atual Líbia. Isso mostra que a iniciativa de pregar para os gentios veio desses judeus que estavam espalhados. Antioquia era a rainha do Oriente, famosa por sua sofisticação e, ironicamente, por sua imoralidade. Era o lugar perfeito para testar se o evangelho tinha poder sobre a cultura pagã. Tradição judaica. A tradição judaica
da época permitia que gentios se tornassem tementes a Deus. Gerei toshav, ou a palavra grega que eu usei ontem aqui, sob menos. Mas eles permaneciam em uma categoria inferior. O que esses homens fizeram em Antioquia foi algo novo. Ofereceram o Messias diretamente aos gregos sem exigir que eles passassem pelo processo formal de conversão ao judaísmo primeiro. Então foi direto, sem precisar ser sob menos, tá? Eles então foram direto à conversão. 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Palavras-chave, etimologia. Kier-kirio, ou Shier-kirio. No hebraico, Yad Yahuwah. Na mentalidade semítica, a mão não é apenas o membro, mas o poder em ação, autoridade e proteção. Dizer que a mão estava com ele significava que Elohim ratificou a pregação aos gentios com milagres ou uma convicção sobrenatural. Converteu epistrepsen. Epistrepsen vem de epi, para, estrefo, virar. É a tradução exata do hebraico shuv, techuvá, que significa dar meia volta no caminho e retornar para a direção correta. Fundo histórico. O crescimento em Antioquia foi tão explosivo que não pôde mais ser ignorado pela liderança em Jerusalém. Enquanto em Jerusalém a igreja sofria perseguição, em Antioquia ela florescia entre as nações, preparando o terreno para se tornar a base missionária de Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo. Tradição judaica. O conceito de grande número se converteu, remete à profecia de Zacarias 8:23, que diz que 10 homens de todas as línguas das nações pegariam na orla, no tzitzit das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque ouvimos que Elohim está convosco. O versículo 21 é o cumprimento literal dessa visão profética judaica, onde os gentios buscam a Elohim de Israel através do Messias. Lembrando que a pregação está sendo feita pelos judeus que creem em Yeshua HaMashiach. 22. Então o evangelho está sendo pregado pelos judeus às nações. Nunca se esqueça disso. Quem está pregando aos gentios são os judeus. 22. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram para lá Barnabé a Antioquia. Então enviaram o Barnabé para lá. Palavra-chave grega logos, aqui traduzido como notícia ou relato. Refere-se à palavra falada que viajou de Antioquia a Jerusalém. Contexto etimológico, Barnabé, como vimos, Barnavá, aramaico. A escolha dele foi estratégica, sendo levita e natural de Chipre, como alguns dos que iniciaram a obra em Antioquia. Ele era o ponte perfeito entre o rigor de Jerusalém e a abertura da diáspora. Fundo histórico e tradição. Jerusalém agia como a igreja-mãe, segundo a tradição da Halahá, lei judaica. Questões de doutrina e novos movimentos deveriam ser avaliados pelos anciãos. Zekenim. Enviar Barnabé era uma forma de supervisão apostólica para garantir que o evangelho aos gentios não se tornassem uma nova religião pagã. Precisava de pessoas para supervisionar, o que não aconteceu com Roma. Aí virou essa religião pagã, que é isso aí, né? Misericórdia, né? Verso 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Elohim, se alegrou e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Sharem, graça, no hebraico Rem. Barnabé não procurou falhas rituais, ele viu os frutos espirituais. Exortava
Kaiei, verbo relacionado a Paracletos, Consolador. Barnabé faz jus ao nome, ele não chega criticando a falta de circuncisão, mas encorajando a permanência. Firmeza de coração, no pensamento hebraico, o coração leve, a palavra hebraica é leve, é a sede da vontade e da decisão. Não apenas da emoção, ele pedia uma decisão intelectual e espiritualmente firme. Então, ele pedia uma decisão intelectual e espiritualmente firme. 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está se referindo a Barnabé, né? Ágatos, homem de bem virtuoso. Palavra grega-chave. Fundo histórico, Lucas, o autor, faz questão de qualificar Barnabé para mostrar que o aval dado aos gentios veio de alguém com autoridade espiritual inquestionável. Tradição judaica, ser cheio de fé, emuná, no contexto judaico significava fidelidade e confiança absoluta nas promessas de Elohim. A união procetete dessas pessoas ao Senhor indica que a comunidade estava crescendo organicamente, da melhor maneira. Ok? Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Shaul. Palavra grega, anazetesai, buscar com esforço. Procurar por toda parte. Sugere que Saulo não estava facilmente localizável, ou que Barnabé teve que empenhar-se para convencê-lo. Fundo histórico, Saulo estava em Tarso, sua cidade natal, há cerca de 7 a 10 anos desde sua conversão e fuga de Jerusalém. Então, já tinha se passado de 7 a 10 anos. Este é o período de silêncio de Paulo, onde ele provavelmente pregava na Cilícia. Barnabé percebe que a magnitude da obra em Antioquia exigiu o intelecto e o chamado específico de Saulo para os gentios, porque Paulo era mestre, era um doutor na lei judaica, então ele podia ajudar essa igreja que está crescendo, precisa de mestres. 26. Olha a visão de Barnabé. Ele entende que Saulo é importante. E achando-o, conduziu para Antioquia da Síria. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E é aqui que vai entrar uma história importantíssima. Então, Paulo vai para... Então foi na Síria, em Antioquia, que foi ele chamado cristãos. Da onde surge esse nome? Palavra grega, cristianos. O sufixo ianos, vou explicar isso aqui é de suma importância para o estudo de hoje. Você entender a origem, tá? Você vai entender hoje. Se você estivesse lendo o Novo Testamento em uma tradução para o hebraico moderno ou hebraico bíblico, o termo usado para cristãos no versículo 26 seria Notzirin ou Natsirim. Esta é a palavra padrão usada em quase todas as traduções do Novo Testamento para o hebraico e pela tradição judaica histórica. Notzirim. Etimologia vem de Netzer, que significa ramo, renovo ou broto. Conexão bíblica é uma referência direta a Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, Netzer, frutificará. Por Yeshua ser de Nazaré, Natseret, seus seguidores eram chamados de Notzirim, nazarenos. Fundo histórico, até hoje em Israel, a palavra para cristãos é Notzirim. No entanto, na época de Atos 11, este era o nome que os judeus davam aos discípulos. Meshirim. Se quiséssemos traduzir a etimologia exata do termo grego cristianos, seguidores de Cristo, ungido,
Para o hebraico, a palavra seria esta, seria Meshirim. Etimologia vem de Mashiach, Messias ungido, literalmente messiânicos. Contexto: enquanto Notsirim foca na origem geográfica Nazaré, Meshirim foca na crença teológica de que Yeshua é o Mashiach, é o Messias. No hebraico moderno, cristãos protestantes ou judeus que creem em Yeshua frequentemente eles preferem, lá em Israel hoje, tá? Então, no hebraico moderno, cristãos protestantes ou judeus que creem em Yeshua, frequentemente eles têm a preferência de serem chamados de Yehudim Meshirim. Então, eles preferem ser chamados de Yehudim Meshirim. Meshirim, judeus messiânicos, para enfatizar essa raiz. Então, eles preferem, em vez de ser chamado de Notsirim, eles preferem ser chamados de Meshirim, porque trata-se dizendo para os judeus, eu creio no ungido. Tá? Por que em Atos 11 o texto destaca o nome em grego? Então, se ele é judeu, por que aparece o nome grego? Vamos às revelações. O autor Lucas faz questão de dizer que foram chamados de cristianos em Antioquia. Por quê? Por que será? Era uma cidade grega. Os pagãos não usariam um termo hebraico, Notsirim. Eles pegaram a palavra grega para Messias, Christos, e adicionaram o sufixo latino ianos. Identidade distinta. Em Jerusalém, eles eram vistos como uma seita dentro do judaísmo, o caminho. Em Antioquia, pela primeira vez, o mundo percebeu que aquele grupo era algo novo e diferente, composto por judeus e gentios unidos por um Cristo. Resumo: se você quer o termo histórico tradicional, Notsirim. Se você quer a tradução literal do grego, Meshirim. Ensinaram de Dashai, aqui vemos a tradição, de Dashai, aqui vemos a transição da evangelização para o ensino sistemático Didache, ou Didache, tá? Didache, porque na verdade em grego Didache, CH, ok? Didache. Aí acaba confundindo e lendo como no português, né? Che, não é que. Didache. Aqui vemos a transição da evangelização para o ensino sistemático. Tradição judaica versus nome cristão. Os judeus chamavam os seguidores em português, Jesus de Nazareno. Então os judeus chamavam os seguidores do Mashiach, do nosso Cristo, de nazarenos, Notsirim. O nome cristão surge de uma necessidade da sociedade pagã de Antioquia de identificar esse novo grupo que não era exatamente judeus, pois aceitava gentios, mas que seguia Cristos. Eles seguiam o Cristo, mas que seguia o Cristos, correto? No final eu vou deixar aqui ainda um esclarecimento sobre isso aqui, lá no final. Verso 27. E naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. Profetar em grego, Neviim em hebraico. Fundo histórico. O ministério profético ainda era muito ativo na igreja primitiva, seguindo o modelo do Antigo Testamento, mas agora sobre a nova aliança. Descer de Jerusalém é um termo geográfico e espiritual. Jerusalém está em um local elevado. Qualquer viagem a partir dela é uma descida. 28. Levantando-se um deles por Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então o profeta recebeu a mensagem que ia haver fome, a qual aconteceu no tempo de Cláudio César. Ágabo, etimologicamente, provavelmente do hebraico, Ágabe,
locusta, gafanhoto ou HB Amar. Fundo histórico. Cláudio governou de 41 a 54 depois de Cristo. O historiador romano Suetônio e o judeu Flávio Joséfo registram fomes severas na Judéia neste período. A profecia de Ágabo serviu para preparar a logística de socorro. E aqui é interessante que nós vamos ver no 29. Os discípulos determinaram enviar cada um conforme suas posses socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles vão tratar agora de Tzedaká, tá? Então eles vão, o profeta recebeu a mensagem que vai haver fome, então eles vão fazer uma coleta, tá? Então os discípulos determinaram enviar um socorro, diaconian, socorro, serviço, tá? É a palavra origem para diácono. Tradição judaica de Tzedaká, eles vão enviar uma Tzedaká para os judeus crentes na Judéia. O conceito de justiça social e caridade, tá? É a Tzedaká. Para os gentios de Antioquia, enviar dinheiro para os judeus de Jerusalém era uma prova prática de que eles se consideravam parte da mesma família espiritual. Era a quebra final das barreiras étnicas através da generosidade. Então eles vão quebrar essa barreira, tá? Que atrapalhavam eles. Amém? Os povos se uniram, tanto os gentios se uniram aos judeus. Verso 30. O que eles de fato fizeram? Então eles enviaram ajuda, tá? Enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então eles enviaram dinheiro, ajuda para esses irmãos crentes da Judéia, tá? Presbitérios, anciãos ou presbíteros. No hebraico, zequinim. Significado: esta é a primeira menção de anciãos na igreja de Jerusalém em Atos, tá? Mostra que a estrutura da igreja estava se assemelhando à estrutura da sinagoga. Havia anciãos para aconselhar, para ajudar na administração. Conclusão do capítulo. Barnabé e Saulo tornam-se os portadores da unidade da igreja. Eles levam o sustento material para onde o sustento espiritual nasceu. Eles estão levando ajudas em dinheiro para os judeus. Ok? Então, ok. Vocês viram claramente que agora há uma unidade entre os judeus crentes em Yeshua com os gentios crentes. Agora vamos tratar aqui lá do sufixo ianos, que dá origem a cristãos. Sufixo ianos, no grego ianoi, é a chave para entender por que o nome cristão foi originalmente um rótulo político e social antes de ser um título religioso. Então, nós precisamos entender esse sufixo para entendermos que isso, antes de ser um título religioso, era um rótulo político e social. Por quê? Vamos ao análise detalhada da anatomia desta palavra. A estrutura da palavra. A palavra cristianos é um híbrido linguístico, tá? Radical, Christos, grego, que traduz o hebraico Mashiach, ungido. Sufixo ianos, latim, ianos. O significado do sufixo ianos. Na estrutura do Império Romano, o sufixo ianos era usado para designar os escravos, soldados, clientes ou partidários fanáticos de uma figura pública ou de um líder militar. Então, ianos era usado para designar escravos, soldados, clientes ou partidários fanáticos de uma figura pública ou de um líder militar. Por exemplo, herodianos vai ter esse sufixo. Cesarianos vai ter esse sufixo. Augustianos também vai ter esse sufixo. Herodianos é o partido de Herodes. Caesarianos
eram os escravos, os oficiais da casa de César, e augustianos, os soldados ou os seguidores devotos de Augusto. Quando os habitantes de Antioquia, que falavam grego, mas viviam sob a administração romana, criaram o termo cristianos, eles estavam dizendo: estes são os escravos de Cristo, ou estes pertencem à facção do Messias. Intenção original, apelido engraçadinho. Antioquia era famosa no mundo antigo por seu humor sarcástico e por inventar apelidos para ridicularizar grupos. Para os pagãos de Antioquia, Cristo não era um título sagrado, mas um nome próprio que eles ouviam os discípulos repetirem o tempo todo. Eles viam pessoas de diferentes raças, judeus, negros como Simão, Níger, gregos, romanos, agindo como se tivessem um novo dono. Então eles ouviam os pagãos de Antioquia, eles ouviam direto Cristo, 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 então eles conotaram Cristo, Cristo como o nome de uma pessoa, né? Então eles deduziram que esse grupo tinha um novo dono. Por isso eles trouxeram esse termo cristianos. O sarcasmo. Chamar alguém de cristianos era como dizer: lá vem os cristonildos, os escravinhos desse tal de Cristo. Era pejorativo o título, tá? A resposta da igreja: o que começou com um insulto ou uma etiqueta de identificação externa foi sequestrado pelos discípulos como orgulho. No hebraico, eles se viam como netze, o ramo de Jessé. No grego social, eles aceitaram ser os escravos do ungido. Uso no Novo Testamento. É curioso notar que o nome cristão aparece apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento, sempre em contexto onde o mundo externo está olhando para a igreja. Atos 11, 26, a origem do nome Antioquia. Atos 26, 28, o rei Agripa usa o termo, um governante romano judaico falando com Paulo. 1 Pedro 4, 16, Pedro incentiva os irmãos a não se envergonharem se sofrerem como cristãos, usando o rótulo que os perseguidores usavam. Então, esse nome foi dado pelos pagãos. O povo pagão de Antioquia quiseram usar um título pejorativo. Ok? É o resumo etimológico. Parte da palavra cristianos. Grego, Christos, ungido Messias. Latim, anos. É um termo híbrido, aquele que é propriedade do Messias. Aqui nós vemos a parte final do Paulo e Barnabé entregando as ajudas aos judeus de Jerusalém. Interessante, né, senhoras e senhores? Tá? Quero acabar aqui essa live lendo aqui a biografia, na verdade, a fonte. A origem do termo cristão é um dos casos mais fascinantes da etimologia bíblica. Justamente por ter surgido, segundo a maioria dos historiadores e linguistas, como um apelido depreciativo ou sarcástico. A fonte primária para esse evento é o livro de Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que o termo era sarcástico? Existem 3 razões principais apontadas por estudiosos como F.F. Bruce e David Peterson para o tom de deboche na Alexandria e Antioquia. 1. Sufixo latino em grego. O termo utiliza ianos. Ianos, derivado do latim anos, que designava escravos ou partidários de um líder político. Tá? Como eu mencionei, como os soldados de César. Ao chamar o grupo de cristianos, a população de Antioquia estava ironizando. Lá vão os escravinhos do tal ungido. 2. O Messias como nome próprio. Para os gregos de Antioquia, Cristo ungido não era um nome, mas um título real. Eles achavam ridículo que um grupo de pessoas seguisse um rei que foi executado como criminoso. Usar esse termo era como chamar um grupo de messianistas de forma jocosa, como se fosse uma seita política falida. 3.
Diferenciação social. Antes disso, os seguidores se chamavam os do caminho, irmãos ou santos. O nome cristão foi dado por quem estava de fora. Antioquia era famosa na antiguidade por sua sagacidade e pelo hábito de colocar apelidos insultuosos em grupos novos, tá? Outras fontes históricas, além do texto bíblico, historiadores romanos confirmam que o nome carregava um peso negativo ou de infâmia nas décadas seguintes. Tácito, na sua obra, ao descrever a perseguição de Nero no ano 64, ele menciona aqueles que a massa chamava de cristãos, pessoas odiadas por suas abominações. Suetônio refere-se aos cristãos como seguidores de uma superstição nova e maléfica. Em resumo, o nome que hoje é motivo de orgulho para bilhões começou como uma zoação de rua em uma metrópole cosmopolítica. Os seguidores de Yeshua acabaram adotando o insulto como uma medalha de honra. Então, a origem de Cristo surgiu de um sarcasmo, de um insulto. Interessante, né? Por isso que é bom estudar. Nós estamos acompanhando nessa live de hoje como que os judeus, cristãos, judeus que acreditavam em Yeshua, eles se uniram aos gentios. Como que a igreja está vivendo? Nós já estamos vendo ali primeira Tzedaká, tá? Para judeus. Lá, primeira Tzedaká de gentios para judeus. Em Atos 6, Atos 2, Atos 4, nós vemos Tzedaká para próprios judeus. Judeu fazendo para judeus. Lembra que os discípulos vendiam suas propriedades? São os judeus fazendo Tzedaká para judeus. Agora nós estamos vendo gentios fazendo Tzedaká para judeus, tá? Vemos ali, é claro, no capítulo 10, um centurião que fazia já Tzedaká. Mas aqui é a primeira coleta da igreja para ajudar judeus de Jerusalém. Como a igreja trabalhava, cuidando de pessoas, é uma igreja que ensinava, porque Paulo era mestre. Então, se nós somos de fato uma igreja verdadeira, nós ensinamos, nós fazemos Tzedaká, nós cuidamos uns dos outros. O que muita coisa se chama cristianismo, eu lamento te dizer, na verdade são seitas. Porque se não tem as obras da verdadeira igreja de Atos, não pode ter esse título. Estão usurpando o título de pessoas que devem seguir, de fato, os mandamentos. E lembre-se que a igreja foi formada, organizada por judeus e Jerusalém era a igreja sede. Então, de Jerusalém vinha as instruções. Agora eu te pergunto, a igreja mãe é Jerusalém. É de lá que os anciãos determinam como que vai ser, a igreja entra no concílio. E o que Roma tem a ver com isso agora? Roma quer usurpar. Roma faz uma nova religião. Você está vendo a diferença agora? Quando você estuda Atos, de Jerusalém sai a palavra. De Jerusalém vêm as instruções. Roma o usurpa. Lá, no 3º século, Constantino rouba o título cristão para os seus próprios ideais e faz uma religião paganizada. Por isso que no capítulo 18, o Eterno vai falar para o João: sai dela, povo meu. Sai do paganismo religioso que foi inventado por Constantino e companhia. Porque tudo que a igreja precisava veio de Jerusalém. Só que os gentios usurparam com o poder de Roma. Usurparam essa credencial. Ok?
Estamos aprendendo aqui a palavra. Como sair da Babilônia? Volta às raízes judaicas da fé. Agora, não precisa entrar no judaísmo, tá? Como foi mostrado aqui, tá bom? É isso aí. Temos mais uma aula de hoje, foi o capítulo 11. Estamos acompanhando aí, essa série está sendo sequencial, tá bom? Renato Barcelos, Júlio César, Graça Nunes, Gonzaga Oliveira, Alaide Mendonça, Tatiane, Carmen Lúcia, Luana Martins, nosso querido Edberto, um abração, Gustavo, amém? Amém. Ger Tochave, sim. Quem não é circuncidado é um Ger Tochave. O título ontem da live de ontem, de que Cornélio tinha. E a Graça Nunes mandando R$5. Amém? Eterno te abençoe. Beijo para o Pete, para a Rosângela e para a Cássia Karen. E um abraço para todos vocês. Amém? Todos sejam abençoados. Tá? Todos nós sejamos abençoados. Mateus provavelmente foi escrito em hebraico, aramaico. Não há dúvida. Ok? Bom, não importa o idioma. Você viu que agora Deus usa as nações para levar a palavra, né? Bom, eu quero desejar a todos uma noite abençoada. Hoje gastei menos tempo. Porque uma repetição de ontem, uns pedaços ali, que Pedro está explicando o que já tinha acontecido no capítulo 10. Então, foi um resumão aqui hoje legal aqui, tá bom? Um abraço para todos. Vamos dar sequência aqui até terminar esse livro de Atos. E ainda temos metade do livro ainda para caminhar, já são praticamente 13 horas de estudos. No final, esse PDF vai ficar disponível lá no Telegram, tá bom? Um abraço fraternal para todos. Todos sejam abençoados. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Todos vocês que têm ajudado o Eterno, através de pessoas que está mantendo esse trabalho diário aqui. Eu agradeço ao Eterno pela vida de todos aqueles que Deus tem tocado. Tá? E vamos continuar aqui até o dia que o Senhor permitir. Amém? Um abraço para todos. Saúde. Hashem vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. E até a próxima. Estou acabando aqui, Samuel. Estou acabando aqui. Um abraço para todos.